Fatores que podem influenciar de forma negativa a sua performance no dia do evento. Quem nunca ouviu falar do famoso leão de treino, né? Aquele que desempenha bem nos treinos, mas que não conseguem correr bem no dia da prova. Talvez alguns fatores externos podem potencializar sua ansiedade e tensão, causando um bloqueio mental e um gasto de energia desnecessário. Desde o que levar de equipamento até o último gel que vai usar no final da prova, tudo conta. Os detalhes e situações diferentes que você passa quando viaja para uma competição já é motivo de aumentar um pouco a sua ansiedade, né? E o desgaste mental por esse acúmulo de tarefas. Portanto, ao criar um padrão de ações, organizando uma lista, por exemplo, pode deixar esse momento menos tenso para não perder o seu sono aí na noite anterior da competição. Quantas vezes um atraso na viagem ou um hotel longe do centro me deixou impossibilitado de fazer aquela refeição da tarde antes do jantar, por exemplo. Então, basta um errinho desse para causar uma preocupação extra, né, que atrapalha o seu dia. Então a dica é, mesmo que não tenha probabilidade de uso, é sempre bom levar coisas como corta-vento, capa de chuva, líquido para os pneus, reparo para o pneu, pastilha de freio, suplementos extras, alimento de casa aí para refeições entre viagens e estadias de hotéis. É sempre bom ter o plano B, né, para a gente evitar esses estresses aí. Sobre a organização pré-prova, no dia da competição, o nível de tensão é maior ainda, né? Geralmente o tempo para se organizar é mais curto, portanto eu gosto de deixar tudo pronto aí na noite anterior, ao ponto já de enfiar os géis e ferramentas no bolso da camisa, já deixar os óculos encaixados no capacete, as meias dentro da sapatilha e as devidas doses de suplemento dentro das garrafas. Então, quanto menos preocupação no dia seguinte, melhor. E antes de dormir, a gente já tem que calcular, né, com exatidão o horário aí para tomar café, para se locomover até o evento, considerando possíveis filas, né, ou coisas que façam com que você se atrase. Então a gente já tem que fazer esse planejamento. Bom, sobre concentração pré-prova, né, o erro comum que vivencio é ver pessoas perguntando sobre o percurso para outro atleta ou para alguém local sobre detalhes do percurso ou sobre o nível de concorrentes da sua categoria. Isso, na minha opinião, só pode servir para te desconcentrar negativamente, né? Principalmente se você já tinha um conceito sobre isso. Porque na maioria das vezes que eu vi comentários sobre o que eu iria passar pela frente, nada disso aconteceu fora do comum, né? Então o ponto de vista deve ser seu, você deve avaliar antes o tamanho do desafio e definir suas metas, ambições, sendo fiel à sua decisão, independente do que aconteça. Uma subida pode ser muito difícil para um, mas para você, se você estiver preparado, não pode ser tão assustador assim. Então, outra mania também é a gente ficar reparando bike e componentes aí dos seus concorrentes na hora do alinhamento. Isso pode lhe causar um julgamento de inferioridade, isso pode virar um pensamento sabotador naquele momento de dificuldade onde seu potencial físico entra em xeque. Então, nosso corpo usa dessas ferramentas para fazer você desistir e voltar para a zona de conforto. Bom, há erros também durante a prova, né? Causados pela desconcentração aí, então devemos ficar atentos a nossos reflexos e com o nível de fadiga, principalmente no final de uma maratona ou após um esforço muito intenso num trecho de cross country que antecede uma descida perigosa. Então essas situações aí que favorecem erros graves, porque a velocidade dos nossos reflexos
diminui muito nessas situações, né, de esforço extremo, de exaustão. Então, num trecho com sucessivos impactos, devemos contrair firmemente alguns músculos e desviar de obstáculos com rapidez. E esse controle e decisão para diminuir a velocidade fica difícil, dependendo do nível de fadiga. Na maioria das vezes, ainda assim, arriscamos muito para não perder tempo, para não perder uma colocação, e isso pode aumentar muito a chance de queda. Então a gente tem que considerar aí essa margem de segurança quando a gente está mais cansado e fadigado. Portanto, se liguem nessas dicas aí e evitem que pequenos erros e detalhes atrapalhem sua concentração e performance no dia do desafio.